Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos e nós já fizemos a leitura, já meditamos nas escrituras do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E hoje iniciamos o evangelho de João. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 1. Eu quero compartilhar com você dos versículos 1 até o 5. Está escrito assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Amados, olha que incrível essas verdades. Jesus Cristo é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aqui nós já podemos compreender algumas coisas tão importantes na nossa crença cristã, na confiança que temos em Cristo Jesus. Aqui já fica claro que Jesus Cristo é o próprio Deus, o mistério que muitas vezes nós não conseguimos compreender, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sendo um único Deus. E nós precisamos confiar nessa verdade. Não existem vários deuses, existe apenas um Deus. Se manifesta como Pai, como Filho, como o Espírito Santo, mas é um único Deus. E aqui fica muito claro no Evangelho de João: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Amados, existe uma linha aí de ensino que tem colocado Jesus Cristo como não sendo Deus, é apenas o Filho de Deus. Não compreende esse mistério de um Deus único e ao mesmo tempo que se apresenta como três pessoas diferentes. E aí coloca Jesus como sendo apenas o Filho de Deus. Jesus não é o próprio Deus, mas essas escrituras já nos mostram claramente que Jesus é o próprio Deus, estava com Deus e era Deus. Se nós tentarmos entender o mistério da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com a nossa mente natural humana é impossível. Então nós precisamos crer com a nossa mente espiritual, com a nossa capacidade vinda do Senhor, entender pela fé. Deus é um único Deus, mas ao mesmo tempo Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E aí, ali no versículo 3 fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus Cristo é a própria palavra. Sabemos que tudo que foi criado foi por meio da palavra. Tudo foi feito por intermédio de Cristo Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, ou seja, a vida é o próprio Cristo Jesus. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Só aqui nós já temos vários aspectos da nossa crença e nós podemos concluir algumas delas. Cristo Jesus é a palavra, ele é Deus. Não existe três deuses, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Existe um único Deus que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo foi criado por intermédio de Jesus Cristo. E é interessante quando nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, fala que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ou seja, ele criou todas as coisas pela palavra, que é o próprio Cristo Jesus, e sustenta todas as coisas por meio da palavra, que é Cristo Jesus. Amados, isso é muito importante nós compreendermos, porque isso nos mostra o quanto é importante a palavra de Deus escrita. Não foi em vão que Deus nos deixou a sua palavra escrita, amados. Já imaginou
se hoje, 2000 anos depois da obra completa de Cristo Jesus, nós não tivéssemos a palavra de Deus escrita, tudo que nós tivéssemos aprendido a respeito de Deus fosse o que foi passado de geração em geração? Você já imaginou nisso? Já imaginou isso? Teria sido igual aquela brincadeira do telefone sem fio, teria chegado qualquer coisa, menos as verdades do Evangelho até nós. Por isso que nós precisamos valorizar a palavra de Deus escrita. Deus teve o zelo, o cuidado de preservar a sua palavra e nos deixá-la escrita para que nós possamos receber a plenitude das verdades de Deus. Cristo Jesus é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. E ele é manifestado através da Bíblia, da palavra de Deus escrita. O Espírito Santo que habita em nós nos ensina, nos traz o entendimento quando nós lemos a Bíblia. Precisamos crer nisso. Por isso, amados, que não existe vida cristã divorciada da palavra de Deus. Não existe. Se você é cristão, você precisa se relacionar com a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não existe vida com Cristo sem vida com a palavra. É por meio da palavra que ele sustenta todas as coisas. É por meio da palavra que tudo foi criado. Jesus Cristo é a palavra. Quando nós lemos ali no versículo 14 de João capítulo 1, o apóstolo João escreve: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus. Amados, nós precisamos compreender isso. Precisamos valorizar a palavra de Deus. Eu encorajo você a ter um relacionamento íntimo com a palavra, a se dedicar ao estudo da palavra de Deus, a manter um relacionamento diário com a Bíblia. Amados, a Bíblia não é um tarô gospel. O que Deus tem para mim hoje? Você abre aleatoriamente a Bíblia e lê. Não funciona assim, amados. Existe uma coerência na leitura bíblica e nós precisamos mergulhar nisso, compreender isso. Quando for ler a Bíblia, por isso que nós estamos aqui meditando nos evangelhos, lendo uma sequência, aprendendo as coisas. Não simplesmente versículos isolados, fora de contexto. Texto fora de contexto. É pretexto para heresia. É por isso que nós temos tantos ensinos equivocados. Pessoas que pegam textos, aplicam fora do contexto do qual foi escrito, colocam a visão que tiveram, que a maioria das heresias é assim. A pessoa teve uma visão, ela manipula a palavra de Deus para que a palavra de Deus cumpra a visão que ela teve. Nós não podemos fazer assim, viver assim, amados. Nós é que precisamos nos sujeitar à palavra de Deus. Nós é que precisamos, quando temos visões, sonhos, precisamos colocar no filtro da palavra. Será que isso está coerente com a palavra? E o Espírito Santo nos conduz nisso, nos ensina, nos ajuda. O Espírito Santo é o nosso maior e melhor mestre. Eu encorajo você a ter um relacionamento com Deus por meio da palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Mantenha-se na palavra, mas tenha entendimento ao ler a palavra. Eu sempre digo, primeiro, precisamos compreender que estamos debaixo da nova aliança. Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento a respeito de Cristo Jesus, nós precisamos compreender. A obra redentora que Cristo Jesus já realizou. Ao lermos as Escrituras, precisamos ter em mente: Cristo Jesus já realizou a sua obra, já inaugurou a nova aliança e nós estamos debaixo da nova aliança. Outro aspecto que precisamos compreender ao lermos as Escrituras: nós estamos debaixo, contempla essa verdade de estarmos debaixo da nova aliança. Está dentro disso, nós estamos debaixo da graça de Deus. Se nós lermos João capítulo 1, versículo 17, fala isso. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.
E nós estamos debaixo da graça e da verdade, porque Cristo Jesus já foi manifestado, já realizou a sua obra redentora, completa. Outra coisa que precisamos compreender, não podemos ler apenas textos isolados. Quando você for meditar, medite num livro inteiro da Bíblia. Por que ler só textos isolados? É bom nós estudarmos assuntos e lermos sobre um assunto, por exemplo, eu quero estudar sobre medo. Quem tem aquelas bíblias de estudo, vai lá atrás da sua Bíblia e tem lá medo. Aí vai ter todas as passagens que vai falar sobre medo. Glória a Deus por isso. Podemos e devemos estudar assim, mas também devemos estudar a Bíblia por completo. Quando você começar a ler um livro, leia ele inteiro, para compreender o que está acontecendo. Se você vai ler um evangelho, leia o evangelho inteiro, para ter a plenitude da verdade de Deus. Se você vai ler uma carta, a carta aos Efésios, carta aos Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, leia a carta toda, para você compreender toda a verdade. Por exemplo, a carta aos Romanos, se nós lermos passagens isoladas, fica difícil de compreender. Agora, se nós lermos do capítulo 1 ao capítulo 16, compreendendo tudo que o apóstolo Paulo está explicando ali sobre como era a vida do homem sem Cristo, como era a situação dos judeus, como o porquê Deus entregou o Cristo Jesus, toda a doutrina da justificação explicada na carta aos Romanos. E nós precisamos ler a carta inteira, não dá para ler só uma parte, só um capítulo, só um versículo. Então eu encorajo você a se relacionar com a palavra, porque a palavra é o próprio Cristo Jesus, o Espírito Santo nos revela, nos dá entendimento a respeito da palavra de Deus escrita que o Senhor nos deixou. E está escrito lá em 2 Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nossa correção, instrução, admoestação, e nós precisamos mergulhar num íntimo e profundo relacionamento com a palavra. Não existe vida cristã divorciada da palavra. Eu encorajo você, mergulhe no relacionamento com Deus e leia a palavra, estude a Bíblia com entendimento, em nome de Jesus. Se você desejar, você pode entrar no nosso site, na aba Estudos, é www.ministeriovidacwb.com. Na aba Estudos, eu fiz um e-book com algumas dicas práticas a respeito da leitura bíblica. Como o título, né, do estudo é Você quer ler a Bíblia, mas não sabe por onde começar? E aí você lê aquelas dicas práticas e comece a estudar a sua Bíblia, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor mesmo é a palavra que se fez carne, Cristo Jesus, a palavra encarnada de Deus. Pai, eu oro pela minha vida e dos meus irmãos para que nós possamos compreender a importância da tua palavra escrita. O Senhor deixou a sua palavra escrita para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir. Pai, que eu e os meus irmãos possamos dar valor à palavra, à sua palavra. Que nós nos relacionemos todos os dias com a tua palavra. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. E nós possamos compreender as verdades da sua palavra. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.